Bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e dessa vez estamos aqui para falar sobre Arnold Classic Ohio 2024 e vamos fazer uma análise sobre os adversários do Rafael Brandão e do Horse. E vou fazer aqui uma previsão 100% assertiva ou quase nada do que eu acho que vai ser as colocações dessa competição. Então, sem mais enrolação, peço com a colaboração de vocês, já deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e eu peço com que vocês deixem aqui um comentário com a opinião de vocês ou simplesmente para ajudar aqui no meu engajamento, que isso faz muita diferença. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Seguinte, eu tenho uma planilha aqui, não está em ordem, isso aqui ainda não é a previsão, e esse é o line-up oficial divulgado pela organização do Arnold Sports. Temos Rafael Brandão, Horse, Rubiel, Remer Rubose, Hadi Choopan, Samson Dauda, Jonathan De La Rosa, James Hollingshead, Andrew Jackett, Justin Rodrigues, Mohamed Shaban, Antoine Velan e Akin Williams. Eu vou um por um falar sobre esses atletas e eu vou começar primeiro pelos nossos brasileiros. Ontem o Flex Lewis postou essa atualização do Brandão e ele falou assim, né, que já que o Rafael não vai postar, eu vou postar. E essa atualização deixou todo mundo muito impressionado, rodou em todas as páginas. Para quem estava acompanhando isso ontem, o feed, provavelmente, quem acompanha só bodybuilding, o seu feed provavelmente foi tomado por essa foto do Rafael Brandão. E de fato, isso mostra duas coisas. Ele tá sim maior, ele tá sim mais volumoso, que era a grande questão que todo mundo cobrava. Obviamente, muitas pessoas colocam muita pressão e acham que ele vai colocar 20, 10 quilos de um ano, e não é assim que funciona. Ele já falou que vai fazer esse processo aos poucos, mas podemos esperar um Rafael Brandão brigando pelas principais colocações. Tem brasileiros aí diminuindo o Rafa e o Horse, mas eu vou dizer, na minha previsão e o que eu acho que vai acontecer, eles vão brigar pelas principais colocações. Eu vou mostrar aqui também um pouco de algumas outras fotos do Rafael. Essa aqui foi uma recente atualização do Rafa e a gente consegue ver um pouco mais do seu físico, né? Ele fez a expansão de dorsal de frente e o side chest e o mais musculoso, né? E a gente vê que pernas definitivamente não são problemas para o Rafa. E faltando 5 semanas aí pro Arnold Classic Ohio, ele já tá numa ótima condição. E conhecendo o Rafael, conhecendo mais ou menos a estratégia, provavelmente eles vão trazer um condicionamento muito agressivo, né? Porque essa sempre é uma das apostas do Rafa. Eu acredito que isso ele vai conseguir. E logo mais vou falar aonde eu acho que qual a colocação que o Rafael Brandão vai ter. Então, antes de chegar à previsão, já comentem aí em qual colocação o Rafael Brandão vai ficar. E falando agora do segundo brasileiro que nós vamos ter, o Horse, que também tá impressionante, tá numa condição incrível, de fato tá muito volumoso. Muitas pessoas têm falado a respeito de quem tem mais volume, seja o Rafa ou o Horse. Provavelmente, se a gente for falar de balança, talvez o Horse esteja até mais pesado, mas eu acho que no palco, na minha humilde opinião, eu acho que a estética do Rafa é um pouquinho melhor e talvez isso vá fazer diferença, mas é inegável que o Horse está muito grande e ele vai chegar muito seco. Como vocês viram a estreia dele na Romênia, que ele ficou em top 3, ele estava numa ótima condição, estava grande, estava cheio. O que talvez ele fique atrás vamos falar, comparando ao Rafa, seja a dorsal. Dorsal a gente já sabe que o Rafa melhorou bastante. O Horse a gente não sabe como que tá. E isso pode fazer uma grande diferença, positivamente ou negativamente. Falando agora do primeiro adversário dos nossos brasileiros, eu quero falar sobre o Rubiel. Rubiel, que existem alguns boatos que talvez ele não compita. Em umas fotos recentes a gente viu que ele tá numa condição atrás, principalmente do Rafa e do Horse, então muitas pessoas têm falado sobre isso. Se não me engano, o Miguel Chain falou sobre isso, que ele não vai competir, mas eu ainda não vi nenhum anúncio oficial. Mas de fato ele é um mass monster, né? Ele pegou o Procard no Praga, né? Em Praga, e no dia seguinte já fez uma estreia incrível, ficando em top 3, né? Atrás apenas do Criso e do Samson Dauda. E realmente ele é um físico muito agressivo, é um físico que tem muita massa, mas aonde pode pegar
o Rubiel. Acredito que a desproporção de membros inferiores para membros superiores pode pontuar negativamente para ele, principalmente que ele vai estar no Arnold Classic Ohio, que é um campeonato que se pontua muito a estética e as proporções, e eu acredito que ele vai precisar de um pouquinho mais de condição para fazer frente ao Rafa e o Horse, que são caras que as pernas fatiam muito, e o Rubiel tem uma perna gigante, mas que não corta tanto quanto eles. Chegando agora no James Hollingshead, eu queria mostrar para vocês uma atualização recente dele. Ele postou algumas fotos, faltando 5 semanas, então realmente é uma foto recente. E ele é um cara que tem uma ótima condição, de fato. Ele é um cara que treina muito pesado, então você vê que é um físico denso. Se eu não me engano, em 2022, quando ele competiu no Mr. Olympia, ele fez frente com o Justin Rodrigues. Ficaram, se eu não me engano, no terceiro call-out e eles meio que ficaram competindo por colocações. No final, todos ficaram sem colocação, mas ele fez uma boa briga ali com ele, e um cara que ele vai enfrentar, e logo mais a gente vai falar sobre ele. Mas o que eu acho que pode pesar com o James Hollingshead é que ele não é a estética mais agradável, mas ele, em alguns momentos, em algumas poses, as pernas dele parece que ficam um pouco atrás do tronco, e eu acho que isso podem ser coisas que pontuem negativamente sobre ele. Ele tem uma dorsal boa, não sai tão de baixo, que pode ser algo negativo, mas é um nome que para ficar de olho, mas que eu acho que, e na minha humilde opinião, não deve figurar ali entre o top 5, mas eu não duvidaria. Agora falando do Justin Rodrigues, um cara que, como eu falei, em 2022 estava brigando por colocações com o James Hollingshead. Ele é um cara muito bom, tem bastante massa muscular, mas as proporções dele não são tão agradáveis quanto outros atletas que vão passar por aqui. Eu vi alguns nomes internacionais colocando ele ali pela briga pelo top 4, top 5, e obviamente eu não acharia isso uma surpresa, mas sinceramente eu acho que é um físico que já não tá evoluindo faz alguns anos já, ele já não tá no seu auge, e por isso eu acho que ele pode acabar ficando algumas colocações abaixo ali do top 5, mas logo mais vou falar sobre as minhas previsões. Então vamos para o próximo adversário. Vamos falar agora eu não sei se pronuncia assim, mas vou falar Rebecca Bose. Ele conseguiu a sua vaga, a sua qualificação para o Arnold Classic Ohio, se eu não me engano, vencendo o Arnold Classic Amador no ano passado, e por isso que ele conseguiu essa qualificação. Mas sinceramente eu acho que ele não deve chegar muito longe. Pelas atualizações que eu tenho visto, é um físico bonito, tem uma boa linha, mas para brigar na Open, eu acho que ele está muito distante. Essa dorsal, por exemplo, falta muita carne, falta perna, comparando, tá, gente, aos caras que ele vai enfrentar. Obviamente que é um bom físico, né? É um físico promissor, mas eu não sei exatamente qual é a idade dele para dizer mais ou menos o quanto ele teria de potencial dentro da categoria, mas é um cara que, assim como todos os estreantes no Arnold Classic Ohio, vindo do Arnold Amador, que provavelmente vai ficar para o final da tabela, né? Então vamos pular agora para o próximo adversário dos nossos brasileiros. Vamos falar agora do Jonathan De La Rosa, ele que foi parceiro de treino do Flex e do Rafael Brandão nos tempos de Dragon's Lair, lá em Boca Raton. E ele é um cara que, se não me engano, a última participação dele no Mr. Olympia foi em 2019. Ele competiu no Tampa Pro em 2023, ficando em segundo lugar para o Hunter, mas na minha opinião não venceu ninguém assim de tanta expressão. É um físico muito bom, mas é um físico que já não está também no seu auge, né, no auge do seu físico. Mas ele é um cara que pode surpreender de fato. Ele é um cara grande, né? Mas em alguns pontos ele deixa a desejar. Acho que falta quadríceps, né? Falta perna. Eu não sei como que está a dorsal dele, mas você vê que, ó, essas fotos aqui alguns anos atrás, como que ele tinha um físico mais imponente.
nunca foi um contender do Olímpia, né? Nunca foi um atleta de brigar ali por grandes colocações no Mr. Olímpia. Era um cara muito promissor, mas que acabou nunca talvez mostrando todo o potencial que ele tinha. Mas vai ser interessante, vai competir com o Rafael Brandão, vai ser interessante ver eles novamente juntos, mas é um cara que provavelmente deve ficar ali no finalzinho da tabela também. Deixo aqui a opinião de vocês. Agora vamos falar sobre Mohamed Shaban. Ele é um cara muito promissor, competiu no Mr. Olímpia 2022 junto com o Rafa, junto com o Akin, junto com outros grandes atletas que vão competir aqui no Arnold, mas ficou ali entre as últimas colocações. É um cara que falta condicionamento, ele costuma deixar a desejar nesse quesito. Você vê que falta massa em alguns pontos específicos, né? Como no posterior aqui. Esse ângulo não é o melhor, mas não é um físico tão agradável. E provavelmente, na minha opinião, como tô falando aqui, gente, né? Isso é a minha opinião. É um físico que também deve ficar ali pro finalzinho das colocações, mas não duvidaria ele surpreendendo, né? Afinal, qualquer um pode fazer um off-season, qualquer um entre aspas, né? Mas muito bem, qualquer um desses atletas pode ter feito um grande off-season e voltar muito bem, né? Próximo atleta, Antoine Vaillant. Ele é um cara que também competiu em 2022, né? Ficou sem qualificação, mas é um cara que tem um ótimo físico, isso é inegável. Ele tem um físico bonito, mas existem algumas coisas que despontuam, né? Como a diástase que ele tem. E no palco, ele não é tão estético quanto outros atletas pelo formato dos músculos, né? Dos arredondamentos musculares, tudo isso. Mas é sem dúvida um cara que pode surpreender. É um campeão, é um vencedor de alguns Pro Shows. Então não dá para ficar de fora. Não dá para deixar ele, não dá para menosprezar ele, né? Isso que eu quero dizer. E sem dúvidas é um cara aí pra gente ficar de olho, mas provavelmente deve aí ficar entre meio de tabela, provavelmente. Então aguardem aí qual vai ser a minha previsão 100% assertiva. Vamos lá, próximo. Vamos falar agora um pouco sobre Akin Williams. Ele que tem um físico muito grande, ele é um cara muito brutal, mas que ele tem um grande ponto fraco, né? Que é a dorsal dele, que começa muito de cima. Isso faz com que ele perca totalmente que ele não consiga ter uma dorsal tão agressiva, né? Então você vê que é um físico muito bom, mas que já também não tá ali no seu auge. Eu acredito que a melhor, vamos dizer assim, a melhor fase do Akin Williams foi por volta aí de 2019. Eu acho que ali tava o seu auge, né? É um físico grande, o cara é grande, mas que sinceramente acredito que deve ficar meio de tabela, final de tabela. Isso aqui é 2019, tá, gente? Isso aqui é 2019. Se a gente for para ele atualmente, você vê que já não é o físico tão impressionante. Não tô falando que não impressiona, tá, gente? Mas é um físico que já não impressiona tanto. Ele brigou ali ao lado do Antoine Vaillant, se não me engano, no Olímpia, né? Ficaram também no terceiro call-out. E é um físico muito bom, mas que, na minha opinião, já não está mais no seu auge. E se a gente for falar do grande gargalo do seu físico, que é a dorsal, aí ele acaba sempre, como posso dizer, sempre pontuado negativo nessa questão, né? Aqui ele não está com a pose 100% armada, até porque ele faz bem rápido essa pose, mas você vê que é uma dorsal que no duplo bíceps fica muito fraca, porque é uma questão dele, não é algo relacionado a treino ou alguma coisa assim. Algumas pessoas dizem que isso pode ter a ver com algum tipo de lesão, mas se a gente vê até no seu melhor físico, vamos dizer assim, que é, na minha opinião, 2019, é um duplo bíceps muito bom aqui na parte de frente, mas que falta muita carne aqui no lower back, né? Então vai acabar sempre sendo pontuado negativamente nesse quesito.
Então é um cara que, na minha opinião, deve ficar ali meio de tabela, final de tabela, infelizmente. E vamos pro próximo. Chegamos então aqui já nos favoritos ao título. Na minha opinião, o Dauda ele vai precisar chegar muito seco para poder defender esse título. Ele é sim um físico muito estético, né, comparado ao seu, vamos dizer, o grande rival para essa competição, que é o Hadi Choopan, mas que o Hadi chega muito seco, é um cara que chega muito denso, então ele vai precisar trazer uma condição que ele nunca trouxe antes, né? Então é um físico grande, ele tem um frame maior que o do Hadi, e mais vai depender desse quesito do condicionamento. Para quem lembra, em 2023 ele venceu o Arnold Ohio em cima do Nick Walker, que é um Mass Monster e que não é tão estético assim como o Hadi, mas a diferença é que o Hadi ele é um pouco mais estético que o Nick Walker, mas ele é muito seco. Não estou comparando ele com o Nick, mas ele tem um físico sim mais completo que ele, então a vantagem que o Dauda teve no passado da estética já talvez não seja tão perceptível, ou talvez não faça tanta a diferença. Óbvio que vai fazer, mas que vai ficar meio que empatado. Vou dizer assim, o Hadi tem uma vantagem na condição, o Dauda tem uma vantagem na estética. Vai ganhar quem se sobressair na sua vantagem na sua área. Se o Dauda chegar seco, se o Dauda chegar bem seco, o Hadi não vai conseguir se sobressair tanto nesse quesito, né? O Hadi não consegue chegar mais estético, então acredito que tá muito na mão do Dauda, vai depender dele chegar muito seco para vencer, mas coisa que a gente não consegue prever, então acredito que o Hadi é o grande favorito, até porque ele é o top 2 do mundo, campeão de Mr. Olympia já, então a gente tem que respeitar. Partindo para o grande nome dessa competição, Hadi Choopan, ele que já foi Mr. Olympia e tem mostrado aí algumas atualizações. Essa aqui ele estava há 7 semanas, como ele diz aqui, então dá pra gente supor, ou pelo menos se a gente levar em consideração o que ele falou, isso foi de 2 semanas, uma semana e meia atrás, né? Então a gente já vê que o glúteo dele tá fibrando, é uma ótima dorsal, a dorsal dele é melhor que a do Dauda, então o Dauda vai precisar também chegar com uma dorsal melhor. Então a gente vê outras fotos aqui que é um cara muito denso, então esse vai ser o grande ponto forte do Hadi, e ele é um cara que tem boas pernas, que tem boas poses de lado, que tem uma boa dorsal, e que sem o Derek, provavelmente ele tenha uma das melhores dorsal, provavelmente ele vai ser o cara mais seco, né, dessa competição. Então vai ser difícil pro Dauda. Olha isso aqui, ele não é um atleta tão estético comparado a um Dauda, comparado a um Rafael Brandão, comparado a um Horst. Mas, cara, não é um físico feio. Óbvio que tem a questão dos ombros pontiagudos, né? Mas não é um físico feio, é um físico que tem sim tem boas proporções. Então, se a gente levar em consideração esses pontos, isso torna ele o grande favorito, além dos motivos óbvios, né? Que é ele ser o atual top 2 do mundo e ex-campeão do Mr. Olympia. E vamos agora para as previsões. Espero que vocês já tenham colocado aí a sua previsão em ordem, ou pelo menos o seu top 5. E agora vamos ver se a gente teve a mesma opinião. Bora lá. Vamos lá. Meu top 1, Hadi Choopan, ele vai chegar mais condicionado, vai chegar mais condicionado que todo mundo, provavelmente, e vai se consagrar o campeão. E essa vitória vai ser muito importante para o Hadi Choopan, porque ele se coloca novamente na briga como um top contender aí do Mr. Olympia, e isso impulsiona muito o seu nome para, de repente, voltar a brigar pelo título. E o Samson Dauda eu coloquei em segundo, vai chegar mais seco, mas na minha previsão não sei se vai ser o suficiente. O Dauda também vai ter uma vantagem nas poses de costa, então para mim isso que justificou a minha colocação. Se o Dauda vence essa competição, isso coloca ele muito forte na briga pro Olympia em 2024. Mas vamos lá. Rafael Brandão, coloquei aqui ele em top 3. Top 3 por quê? Na minha opinião,
ele tem a capacidade de vencer todos os outros atletas que estão abaixo dele. Quais seriam as grandes dúvidas? Vamos dizer, quando você não sabe falar a palavra, é melhor mudar, né? Quais seriam as grandes dúvidas? Na minha opinião, o Rafa, o Horse e o Rubiel. Não vi eles juntos, nunca vi eles competindo juntos. Então, na minha opinião, aqui entra mais a questão de realmente prever do que achar que vai acontecer. O Rafa, ele é um atleta, na minha opinião, mais completo, e ele vai ficar com o top 3. E essa não é só a minha opinião apenas. Eu já vi diversas outras, eu já estava colocando ele em top 3, e eu vi diversas outras pessoas da mídia internacional colocando ele dentro desse top 3. Então, por esse motivo também, isso reforça o nome do Rafa. Em sequência, vem aqui o Horse. E aí vocês podem me perguntar, questão de estatística, talvez o Horse e o Rubiel, eles têm o mesmo peso, estatisticamente, né? Ambos fazendo top 3 nas suas estreias, com praticamente os mesmos line-ups. O que eu acho agora, a diferença é que realmente o Horse, ele é mais estético, ele tem umas proporções melhores, ele vai provavelmente chegar mais seco que o Rubiel. Isso pode fazer uma grande diferença, fora que estamos falando de Arnold Classic Ohio, onde a estética acaba ganhando alguns pontinhos a mais. Não é à toa que o Samson é o atual campeão. Em sexto, eu coloquei o James Hollingshead. E aí, nos dados estatísticos que eu trouxe, o Justin tinha ficado à frente do James, né? E vocês podem me perguntar por quê. Eu acho que o James, ele é um atleta que tá um pouco mais fresco, ele tá um pouco menos rodado, o Justin já tá com o físico um pouco mais batido. Então, acredito que essas colocações aqui, elas podem mudar, elas podem serem trocadas, mas eu vou arriscar no James Hollingshead na sexta colocação, imaginando que ele já vai trazer um físico melhorado, e de 2022 para cá, eu acredito que o James, ele fez algumas melhorias que talvez o Justin, que está correndo um pouco atrás, está correndo atrás de não deixar o físico piorar. Eu acho que talvez essa questão do tempo pode ter cobrado um preço. Então, para mim, James Hollingshead em sexto e logo atrás, em sétimo, o Justin Rodrigues. O Justin Rodrigues, que eu vi algumas pessoas apostando ele até como top 4, mas eu não sei de fato assim, se ele conseguiria fazer isso. Mas eu não ficaria surpreso se ele ganhasse algumas boas colocações aqui. Próximo, oitavo, temos Akin Williams e Antoine Vaillant. Eles que ficaram ali brigando pelas mesmas colocações no Mr. Olympia 2022, mas na minha opinião, acho que o Antoine, ele tá, como eu falo, na mesma justificativa que eu dei sobre o James Hollingshead. Eu acho que ele tá com um físico mais fresco. Eu vou até, se eu conseguir aqui, eu tenho até as fotos dessa comparação. Vou tentar trazer aqui para vocês aqui. Aqui. Esse é o último callout, como eu falei. Aqui é o terceiro callout, onde a gente tem o James Hollingshead e o Justin Rodrigues brigando. Na minha opinião, eu prefiro o físico do James Hollingshead, mas o Justin acabou vencendo nessa ocasião por conta de outras poses. E aqui nas pontas, a gente vê o que eu tô falando, que é o Antoine Vaillant e o Akin Williams, que ambos ficaram sem colocação, então não dá para saber quem venceu. Mas na minha opinião, eu acredito que o Antoine Vaillant estava com um físico melhor. Em algumas poses, o Akin Williams, ele se sobressai muito, mas eu acho que a dorsal vai contar muito. Então, é por isso que eu coloquei, na minha humilde previsão, o Antoine Vaillant acima do Akin Williams. Em nono, então, fica o Akin, pela mesma justificativa. E em décimo temos o John De La Rosa, que eu acredito que, como eu já tinha falado previamente, que ficaria brigando pelas últimas... Brigando não, né? Ficaria nas últimas colocações, baseando de que ele já perdeu para alguns outros que estão aqui. E eu não faz tempo que eu não vejo, parece que é um atleta que já está correndo contra o tempo também. Eu não sei exatamente a idade dele, né?
mas ele é um cara que compete já há bastante tempo, então eu acho que isso pode pesar negativamente contra o Jon. Mas se ele surpreender e calar minha boca, aí, né, mais próximo, 12º, fica o Mohamed Shaban, um cara que não é muito consistente, que acaba chegando, faltando um pouco de condição, pelo menos no que eu tenho visto, mas que se ele superasse o De La Rosa também não seria nada, ou até o Akin, enfim, se ele subisse algumas colocações, não seria algo para se surpreender. Inclusive, eu fiquei bem dividido nessa questão, e falo que talvez a questão do nome contou um pouco a favor do Jon, mas eu não duvidaria se essas colocações se invertessem. E por último, o Remeko, que, como falei, ele tá fazendo a sua estreia na Pro League, né? Se eu não me engano, vai ser a sua estreia na Pro League, então eu deixei ele em último. Tradicionalmente, os atletas que vencem o Procard no Arnold Classic Amador, eles acabam estreando ali na última colocação, por realmente ainda não estarem prontos para enfrentar uma competição com esse nome. Então, essa é a minha previsão. O que vocês acharam dessa previsão? O que vocês acharam dessa análise que eu fiz? Falei merda? Comentem aí, ou se vocês concordem, ou deixem aí o top 5 ou top 10 de vocês, o que vocês preferirem. Lembrando que essa é apenas a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, você não precisa criticar, você não precisa descer o hate aí nos comentários. Você pode simplesmente deixar a sua opinião, que eu vou responder. Vou dar um like aí e a gente vai continuar esse papo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações e ajuda aí comentando para dar aquele up no engajamento. Até mais.